Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, em paz. Como de costume, vamos salmodiar hoje no Salmo 27. Salmo de Davi. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisso confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso, oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeitas ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Até aqui. Amém? Que salmo bonito. Vamos ao nosso texto base, livro do Gênesis, capítulo 25. Estamos entrando numa nova fase do Gênesis. Uma geração está partindo para encontrar com o Senhor, a outra geração está pegando o canudo e seguindo nos planos de Deus. Esse aqui é um capítulo muito especial. Gênesis 25, versículo 1 diz assim: E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo. Coloco, Senhor, a nossa vida diante de ti. Coloco, Senhor, a tua igreja. Que o Senhor venha com o teu poder me capacitando e dando entendimento à tua igreja, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém. Veja, irmãos, Gênesis 25, ele vem nos mostrando que após a morte de Sara, Abraão se casou novamente. Se nós formos fazer um cálculo em cima da idade de Abraão quando morreu, ele viveu aproximadamente 40 anos após a morte de Sara. Sara morreu aos 127 anos, Abraão tinha 10 anos a mais do que Sara, então que daria pelo menos 137 anos de idade quando Sara morreu, e ele viveu até 175. Então, em torno entre 35 e 40 anos, Abraão viveu um segundo casamento com uma mulher chamada Quetura. Não se sabe a origem dessa mulher, mas provavelmente, talvez ela deveria ser uma das concubinas da tribo, do clã. E o interessante é o seguinte: Abraão tem uma enorme prole com ela, cumprindo a promessa que foi feita a ele de que ele seria pai de muitas nações.
Então, assim, uma coisa que eu aprendo aqui pela Bíblia é o seguinte: a viuvez, ela rompe o laço matrimonial. Então não existe nenhum problema em casar-se novamente, contanto que seja no Senhor. Aí você vai falar, mas pastor, Quetura era uma serva de Deus? Nós não sabemos, só que essa obrigatoriedade não havia na época. A obrigatoriedade de se casar dentro do povo de Israel veio após a lei de Moisés, e Paulo mantém isso em Coríntios, inclusive falando das viúvas que deveriam se casar no Senhor. Então, o que acontece? Hoje, o povo de Deus não deve se misturar com os ímpios. Agora, veja que interessante, do casamento de Quetura, um dos descendentes foi Midian. De Midian vem Jetro, que é o pai de Zípora, a esposa de Moisés. E Jetro era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, o que nós podemos afirmar é o seguinte: nós sabemos se Quetura conhecia o Senhor, mas nós temos pela Bíblia a informação que um descendente desse casamento de Abraão, inclusive, era sacerdote do Deus Altíssimo. O nome dele era Jetro. Então o fruto veio. Amém? Então vamos continuar nossa exposição, que o capítulo é longo. Versículo 2. E deu-lhe à luz a Zinrã, a Joxã, a Medã, a Midian, que eu acabei de falar, Gisbaque e Suá. E Joxã gerou a Sebá e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abidá, Eudã, acho. Esses foram filhos de Quetura. Porém, Abraão... Não, vou fazer uma pausa aqui, depois eu li os 5. Veja, quem são esses povos? Alguns deles a gente sabe, por exemplo, Sebá e Dedã é a região da Arábia Saudita. Então, esses povos aqui, eles deram origem às tribos árabes. Uma coisa muito interessante é que esse acordo de paz, que começou a ser assinado entre Israel e os povos árabes o ano passado, ele é chamado de Acordo de Paz de Abraão. Por quê? Porque os países que começaram a assinar aquele acordo são países da onde a gente sabe que existem descendentes de Abraão. Então, assim, para quem gosta e quem crê que no futuro, na escatologia bíblica, vai haver um acordo de paz assinado entre Israel e seus inimigos, esse acordo vai ser proposto pelo anticristo. Gente, com certeza, esse pacto que fizeram de Abraão é um embrião desse acordo. Agora, os desdobramentos dele, quando vai acontecer, como vai acontecer, nós não temos como saber. O que nós sabemos hoje é que já existem 5 países dentro desse acordo. Dos 5 países, 3 são descendentes de Abraão. Agora, existe muita informação que corre, por exemplo, que a grande mídia ela não veicula. Por exemplo, o serviço secreto da Arábia Saudita, que é descendente de Abraão, Sebá e Dedã, trabalha junto com o serviço secreto de Israel, Mossad. Por quê? Porque eles têm um inimigo perigosíssimo contra eles, que é o Irã. Quando a gente olha aqui, a gente acha o Irã é árabe. O Iraque é árabe, não. O Iraque é babilônico. O Irã é persa. Não tem descendência de Abraão. Quem tem descendência de Abraão são países como Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, todas aquelas tribos que vieram, Jordânia, que é descendente de Esaú, que é Edom, todas aquelas tribos ali da região são descendentes de Abraão. E uma coisa curiosa acontece, eu não conheço esse livro, mas eu estava vendo o pastor Marcos Granconato falando sobre ele, e esse livro conta o seguinte: como era a vida em Israel
antes de Israel se tornar um país oficial. Então, como era a vida lá? Interessante. Os judeus e os árabes eram amigos. As famílias eram amigas. Uma família servia a outra. E o que aconteceu? Quando devolveram Israel para o seu povo, entraram os políticos, entraram os interesseiros, entraram aqueles que gostam de usar de situações para manipular a opinião do povo. E aquilo ali virou um tremendo barril de pólvora. Só que não era assim. Quando os ingleses venceram os turcos em 1917, na Primeira Guerra Mundial, e Israel foi retomada, todos os povos viviam em Jerusalém e Israel em harmonia. O que acontece? Homens inescrupulosos, em cima de pautas que aparentemente parecem pautas boas, acabam trazendo muita confusão, muita morte, muita dificuldade, muita coisa ruim. Mas aquela região não era assim. Ali era uma região pacata, tranquila. Famílias viviam juntos, árabes e judeus viviam. Quando Israel foi fundado, começou um êxodo, uma saída de árabes de Israel. E o governo falou, não saiam. Vamos formar juntos uma nova nação. Por exemplo, hoje você vai numa escola israelita, se ensina árabe. Toda a parte de educação da faixa de Gaza, toda a parte de formação de líderes, de cientistas, de estudiosos, que os palestinos da faixa de Gaza têm, toda ela vem de Israel. Toda a infraestrutura de alimento, de água, comercial, portuária, da faixa de Gaza, dos palestinos, toda ela vem de Israel. Agora, quando você vê na mídia, os ruins da história são os judeus. Lógico que a gente sabe que sempre não vamos ser cegos, sempre acontece erro, sempre tem gente maligna, sempre tem políticos, né? Eu acho que quando Satanás caiu, um dos anjos que caíram foram os políticos. Porque esse pessoal só pensa no dinheiro. E só pensa em oprimir o povo. Em todo o mundo. Entendeu? E a gente vê em especial aqui uma das explicações por que se vivia em paz naquela região. Porque são povos da mesma origem. Existem países que têm a prática da circuncisão que nem Israel. Alguns países fazem a circuncisão aos 12 anos. Por quê? Por causa do primeiro filho de Abraão, que era Ismael. Alguns países fazem a circuncisão no 8º dia, como é o mesmo hábito dos judeus. Entendeu? Esses povos viviam em paz. Agora, essa paz só vai ser restaurada totalmente no milênio. No milênio fala que vai haver uma estrada entre o Egito e a Assíria. E Deus fala que meu povo, os assírios, adorarão com o meu povo, os egípcios, e os judeus juntos. Então a gente sabe que para resolver essa confusão, apenas no reino milenar de Cristo, que vai dar início à eternidade. Por quê? Porque muita maldade foi disseminada, muita mentira, muitos aproveitadores acabaram com tudo. O que nós temos que fazer? Temos que orar pelo povo judeu, temos que orar pelos povos árabes, temos que orar pelos palestinos e por toda aquela região. Mas temos que entender que aquele conflito sempre vai acontecer. É necessário que seja assim. Nós sabemos pela Bíblia que vai ser assinado um acordo de paz com Israel com os seus inimigos. Acordo de paz é para quê? Para quem tem distúrbio. Você não precisa assinar um acordo de paz entre Brasil, Paraguai e Argentina. Você não precisa assinar um acordo de paz entre Canadá e Estados Unidos.
Você não precisa assinar um acordo de paz entre França e Espanha, porque vivem em paz. Então, por isso que nós sabemos que ainda muitos conflitos nos aguardam naquela região. Por isso que temos que orar, amém? Vamos seguir, versículo 5. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, mas os filhos das concubinas que Abraão tinha, deu a Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Veja que interessante. Essa passagem você pode passar muito desapercebido por ela. Mas olha o que está acontecendo aqui. Toda herança foi para Isaque. Não foi para Ismael, que era o primeiro filho. Mas Deus fala na Bíblia, Isaque, teu único filho. Por quê? Porque para Deus, para o decreto de Deus, Abraão só tem um filho, Isaque. E ele recebeu o tratamento de primogênito aqui. Toda a herança foi dada a ele. Só que olha o que Abraão fez. Abraão deu presentes. E quando fala em presente, não foi um relógio de pulso, um tênis. Só que Abraão deve ter dado presentes para estrutura, rebanhos, tendas, cavalos. Provavelmente prata, ouro. Só que Abraão aqui, de maneira habilidosa, pegou todos os seus descendentes e mandou para a terra do Oriente. Por quê? Veja, o único filho do casamento com Sara era Isaque. Abraão não queria gerar um problema, uma disputa de família. Lembra que Abraão era extremamente rico? Se os meio-irmãos de Isaque tivessem ao lado, haveria provavelmente problemas em relação à herança de Abraão. Então Abraão, de maneira habilidosa, guiado por Deus, ele organiza tudo antes de morrer. Eu até estava pensando, veja quantos de nós que organizam a sua vida na velhice, que previnem, param, olha, eu gostaria que as coisas fossem assim, eu gostaria que as coisas fossem assado. Entendeu? Por exemplo, a minha família, nesse ponto, é uma bagunça. Por quê? Porque não se organizou para a velhice. E isso gera um monte de problema. Por exemplo, eu já converso com o Rodrigo, já converso com a Luísa e com a Gabi, já converso com a Paula em relação quando nós formos envelhecer. Entendeu? Uma das coisas que eu falo, não importa se vai recolher lixo e lavar prato, mas idoso tem que ter um papel na família. Idoso precisa fazer parte do clã. Idoso precisa ter sua importância, porque o que mantém a chama viva é você fazer parte de algo. Você entender que existe uma importância nas pessoas. Só que nós vivemos num país em que a gente tem uma cultura bem medíocre, né? E aí quem acaba ocupando esse espaço é a igreja. E eu entendo que a igreja tem a obrigação de chamar a atenção dos irmãos. Olha, se organize na velhice. Se puder, faça um testamento. Ou deixe tudo organizado. Eu gostaria que ficasse isso aqui, aquilo ali e aquilo ali. Só que isso pode gerar briga. Um testamento é mais barato e melhor de fazer. E vai evitar discórdia, porque tem família que assim que o defunto está esfriando, a turma já está brigando por que vai acontecer. Quantas histórias que a gente ouve de que bastou morrer o patriarca e a matriarca, a família virou um caos. E às vezes brigando por coisa besta. Eu já vi gente brigando por Fiat Uno velho. Misericórdia. Imagina se fosse algo importante, grande. Então a gente percebe uma sabedoria de Abraão, mas o foco dele aqui, o que é? É que Isaque estivesse livre
para cumprir o chamado do plano de Deus. Estabilizou financeiramente todo mundo, colocou todo mundo em uma terra, estabilizou financeiramente Isaac. Esse é o nosso papel. Gente, cabelo branco tem que se traduzir em sabedoria. Eu não posso me permitir em virar aquele idoso mimado, caprichoso, encrenqueiro, que mais causa problema para a família do que alguém que é conhecido como sábio, que traz equilíbrio, que traz um conselho bem temperado. É muito importante, veja, eu não tenho como escolher de não envelhecer, mas eu tenho como escolher como eu vou envelhecer. Pelo que eu quero ser conhecido quando eu partir daqui. E vocês veem que Abraão fez isso tão bem feito que mais à frente, no seu enterro, quem vem para o seu enterro com o nome citado, nós não sabemos os outros, é Ismael e Isaac. Lembrando que Ismael, quando tinha aproximadamente 15 anos, a 17, Abraão despediu ele por causa do pedido de Sara e da orientação de Deus. E eles chegaram num momento e que correram risco de vida, e Deus teve que interferir. Mas a gente percebe o Ismael curado, com aquilo bem trabalhado, e da maneira mais saudável que tem, participou do funeral de seu pai. Nós vamos ver isso mais à frente. Por quê? Gente, existe uma passagem bíblica extremamente importante. Sem justiça não há paz. Todas as vezes, em qualquer uma das relações humanas, onde não existe justiça, não vai haver paz. Sempre vai ter gente reclamando, sempre vai ter gente brigando, sempre vai ter gente requerendo algo. Nós cristãos temos que ser agentes de justiça e de paz. Esse é o nosso papel. Mesmo que ser agente de justiça vai exigir de nós posições duras. Porque às vezes a gente confunde, né? Às vezes a gente vai naquela filosofia do brasileiro, deixa pra lá. Não, deixa pra lá não. Ó fulano, isso que você está fazendo é errado, você está lesando seu parente, está lesando seu irmão, vamos parar com isso. Não vou admitir esse tipo de coisa. Eu faço o que eu quero, você faz o que eu quero, tudo bem, a consequência vai vir. Se segura na cadeira, que eu sou crente, mas não sou trouxa. Eu sou um paladino da justiça. Agora eu falei bonito, hein? Eu sou alguém que sempre vou batalhar pela justiça, não vou admitir a atitude errada. Esse tem que ser o nosso papel. E pode denunciar, fulano está fazendo coisa errada. E eu não concordo com isso. Entendeu? Semear justiça e semear paz não é concordar com coisas erradas. Semear justiça e semear paz é semear a verdade bíblica. Nem a sua verdade não vale muito. Tem que ser a verdade bíblica. Amém? Vamos avançar mais um pouco. Versículo 8. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado a seu povo. E Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente a Manre. E o campo que Abraão comprara dos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu, depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Beer, Lahai, Roi. Veja, o fato da Bíblia dizer que Abraão foi congregado ao seu povo, aqui
é a primeira citação da Bíblia que começa a nos dar algum entendimento de vida após a morte. Essa frase, se congregou junto ao seu povo, no hebraico, ela está diretamente ligada a um indício de que havia algum tipo de vida após a morte. Hoje, pela Bíblia, a gente já sabe que todo ser humano que já viveu nesse planeta vai ressuscitar. Todos. E todos vão receber um corpo que não morre. Porém, essa é a notícia boa, mas a ruim o que é? Quem morreu sem Cristo vai estar eternamente em tormentos no lago de fogo. Onde o verme come e o fogo queima. Mas nessa época aqui não se fazia ideia de vida eterna. Aqui é uma das primeiras citações. E veja que interessante. Ismael e Isaac vão fazer o enterro. E logo após o enterro, Deus começa a abençoar Isaac. Quando você quer pensar em alguém abençoado na Bíblia, Isaac. E veja, aqui tem uma coisa interessante. Você não vê em Isaac nenhuma citação de dízimo. O próprio Abraão só deu dízimos de guerra ao rei de Sodoma. Não, a Melquisedeque, quando ele libertou Sodoma e Gomorra. Porque tem gente que quer dizer que o dízimo está na Bíblia desde a antiga aliança. Ele tem aparição. Mas a gente percebe Abraão dando dízimos de guerra, Isaac nunca deu dízimo, e Jacó, filho de Isaac, já foi ao contrário, falou, tudo que passar na minha mão, 10% eu vou dar para Deus. Por quê? Porque, na verdade, contribuição é bíblica. Só que eu expliquei aqui na igreja que no Novo Testamento o dízimo não é obrigatório. Embora muitos irmãos, como oferta, gostam de dar o valor do dízimo. Que é um valor até bacana, nunca ninguém ficou pobre, nunca sobrou demais para a igreja, sempre serviu para suprir a igreja, entendeu? Mas a gente percebe aqui na vida de Isaac um camarada extremamente abençoado. Extremamente abençoado. Amém? Vamos seguir no versículo 12. Essas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E esses são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nabaiote, depois Quedar, Abdeu e Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos. 12 príncipes segundo suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos. E ele expirou, e morrendo foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está de frente do Egito, como quem vai para a Síria, e fez o seu assento diante da face de todos os irmãos. Veja, aqui cita outra quantidade de tribos da Península Arábica. Só que existe um fato interessante, algumas particularidades. Bem dizer, aqui é uma das últimas citações de Ismael, mostrando realmente que o bambambam da história era Isaac. Ismael foi abençoado, viveu 137 anos. Mas olha que interessante, Isaac, seu irmão, viveu 185. Então Ismael não viveu tanto assim. Aí a Bíblia vem, cita os 12 príncipes, para mostrar o quê? O cumprimento da promessa que Deus fez a Agar. Deus prometeu a Agar que isso ia acontecer. E a gente percebe aqui que foram príncipes poderosos. Provavelmente
Foram grandes tribos, grandes clãs. Mas a história bíblica praticamente vai se encerrar aqui, Ismael. Por quê? Porque o herdeiro da promessa é Isaac. Aquele que Deus definiu, que era dele que havia descendência do Messias, era Isaac. Deus jamais mistura as coisas. Sempre faz as coisas de maneira certa. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Deixa eu molhar a garganta aqui. E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Isaac, da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. E o Senhor ouviu as orações de Rebeca, sua mulher. E sua mulher concebeu. Veja que interessante. Da mesma maneira de Sara, Rebeca era estéril. Aí como que uma mulher estéril vai ser mãe do descendente, que vai esmagar a cabeça da serpente? Veja que interessante, a gente começa a enxergar aqui características do caráter de Isaac. Ficou até meio redundante, né? Características do caráter. Mas Isaac mostra que era um homem de oração. Sua esposa Rebeca era estéril. A Bíblia fala que ele orou insistentemente. Muitas vezes eu oro por algo 2 ou 3 vezes e esqueço. Será que não falta para mim? E Deus querendo forjar em nós uma fé mais consistente, orações mais insistentes, mais firmes, mais constantes. Está me vindo um exemplo, eu não conhecia essa irmã, ela era da Igreja Videira lá de Goiânia. E o marido dessa irmã arrumou uma amante. Aí o pastor Aloysio foi conversar com ela e falou: olha, irmã, a irmã sabe que pela Bíblia, nesses casos, a Bíblia autoriza divorciar. Mas eu estou juntamente com a irmã. E o que a irmã decidir, eu vou orar junto com a irmã. A irmã falou: pastor, fica tranquilo, eu vou orar porque eu quero meu marido de volta. E parece que aquela irmã orou por 7 anos, e o pastor Aloysio orando junto com ela. Até que chegou um momento que o pastor Aloysio falou: irmã, eu queria conversar com a irmã, me comprometi a orar, eu acho que o meu tempo de orar com a irmã encerrou. A irmã falou: não tem problema, pastor, mas eu vou continuar orando pelo meu marido. Passados mais alguns anos, a amante do marido arrumou um amante. O casamento dele foi desfeito. E depois de mais de década, aquele homem voltou para sua mulher e o casamento foi restituído. E a última informação que eu tenho é que eles vivem bem até hoje. E aquela irmã orou até o último dia. Eu aqui na igreja faço assim. Pessoa que chega aqui, está precisando orar por cônjuge, é ela que escolhe, não eu. Eu só mostro o critério bíblico. Ó, divórcio é assim, separação é assim. Agora oração é assado. Quer orar, vamos orar, pelo que for. E oro junto. Até a hora que a pessoa fala: ó, para mim deu. Se para você deu, para mim deu. Percebe? Orar insistentemente por tudo. Por tudo. Isso é o que a gente aprende com Isaac. Me parece que a primeira oração desse sentido, dessa forma na Bíblia. Primeira citação, não estou dizendo que não se orou antes. Porque a Bíblia fala que Enos, filho de Sete, que era filho de Adão e Eva, nos dias de Enos começou a se invocar ao Senhor. E uma das maneiras de se invocar ao Senhor é orando. Agora, a Bíblia fala: orou insistentemente. É isso que a Bíblia quer nos ensinar. Amém? Vamos lá. Versículo 22. E os filhos lutavam dentro dela.
Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. Olha que interessante, a gente aprende pelo exemplo. Como é que Rebeca perguntou ao Senhor? Orando. Por quê? Porque aprendeu com seu marido a orar a Deus, aprendeu com seu marido, consultar o Senhor. Saiu de uma família pagã. Nós temos que lembrar que Labão, irmão de Rebeca, era idólatra. Betuel era idólatra. Naor, irmão de Abraão, era idólatra. O livro de Josué fala o seguinte: quando nossos pais adoravam os ídolos antes do rio. Então vocês escolhem a quem vocês vão servir. Eu e minha casa servirei ao Senhor. Josué fala. Nós estudamos isso no começo do Gênesis. Nossos primeiros capítulos de Gênesis nós estudamos isso. Que a família de Abraão era idólatra. Que interessante. Rebeca sai de uma família idólatra e começa a invocar o Senhor. Com quem que aprendeu? Com o seu marido. Aí vem uma coisa, não tem como não falar, né? Faz coceirinha na língua do pregador. Pastor, meu marido é uma encrenca. Irmão, o que ele está aprendendo sobre Cristo com você? Pastor, minha esposa não quer vir para a igreja. Irmão, qual é o exemplo que você está dando de vida cristã? Você, irmão, você, irmã, são um modelo de vida cristã? Porque aqui na Bíblia eu vejo gente que a sua maneira de agir contagiou. Eu lembro que na nossa conversão, a Paula vinha já ouvindo mais umas rádios evangélicas e tal, só que quem foi para a igreja de fato primeiro fui eu. E eu voltava super alegre da igreja. Aquela alegria despertou a Paula: não, preciso ver, esse cara está fazendo alguma coisa errada lá. E foi para a igreja e já ficou também. Mas é porque ela viu diferença também. Peraí, o que está mudando, meu marido? Tudo bem que antes de ser salvo, eu já era espiritual, estou brincando, eu era uma encrenca. Mas nós temos que pensar na nossa casa, por exemplo, o que o nosso comportamento inspira nossos filhos. Quando nossos filhos estiverem numa crise, ou tiverem dúvidas, eles vão perguntar para o Google ou vão perguntar para o Senhor? Se você é alguém carnal, você é alguém materialista, alguém que só anda naquela superfície rasa, eles vão perguntar para o Google. Agora, se eles veem que você é alguém que busca a Deus, que busca a palavra, que busca orar, eles vão perguntar a Deus. Nada contra o Google. Gente, eu sou o Zé Google. Tudo que eu quero aprender, vou para o YouTube, pego o tutorial, estudo, mas o que eu estou dizendo é um comparativo entre consultar a Deus e consultar os homens. É isso que eu estou querendo dizer. Foi o que Rebeca aprendeu aqui. Ela foi consultar o Senhor. Por quê? Porque ela sentia na sua barriga os bebês brigando. É isso que a Bíblia nos ensina. Eles disputavam dentro de si. Ela falou: por que acontece isso comigo? Da onde que saiu isso? Normalmente, gestações são tranquilas, embora eu nunca fiquei grávida. Coitado, né? Se o homem ficar grávido, morre, né? Entendeu? Mas a gente acompanha a gestação das irmãs, não, em geral, elas conseguem passar bem. Só que a Bíblia relata que as crianças brigavam dentro do ventre de Rebeca. E ela foi orar. Veja que interessante. Bater e abrir-se-vos-á. A porta se abrirá. Olha o que acontece. Versículo 23. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão em tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Olha que interessante, Deus não só responde, como Deus fala do seu decreto. Olha, tem 2 nações aí. Só que um vai ser mais forte que o outro. O filho mais velho vai servir o mais novo. E isso para Deus já era um fato.
Rebeca sabia que o filho mais velho, que nascesse primeiro, ia servir o mais moço. E isso é uma coisa interessante na época. Por quê? Porque a questão era sempre o primogênito. Mas olha que interessante, uma vez, com o meu primeiro pastor, o pastor Marcelo de Almeida, ele nos ensinou uma coisa bem interessante na Bíblia. Ele chamava isso de princípio do segundo. Veja que interessante. Abel era o segundo filho. Caim o matou. Sete era o terceiro filho. Caim tinha fugido para o exílio, Sete foi dele que veio a genealogia. Aí você pega, por exemplo, no caso de Abraão, também. Aí você pega Isaac, era o segundo filho. Aí você pega Jacó, era o segundo filho. Aí você pega José, era o 11º filho. Interessante isso. O que eu aprendo com o princípio do segundo? Que Deus é capaz de usar até as pessoas mais improváveis. Deus é capaz de usar qualquer um, desde que aquilo esteja de acordo com o seu decreto. Se eu ficar olhando para a minha capacidade, se eu ficar olhando para os meus talentos, e tirar os olhos daquele que é quem capacita, tirar os olhos daquele que estabeleceu decretos sobre a minha vida, nenhum vai se frustrar. Não existe plano B com Deus. Se eu tirar os olhos, eu vou estar cometendo um erro. Por quê? Porque Deus mostra na sua palavra. Gente, Davi era o filho mais novo. Deus mostra na sua palavra. Salomão não era o primeiro filho. Não era o herdeiro direto do trono. E aí o que a gente vê? Sequer Salomão era o primeiro filho do casal Davi e Batseba, porque o primeiro filho morreu. Porque nasceu doente, Deus o feriu e recolheu. Então, Deus não vê as coisas como eu vejo, como nós vemos. A gente olha aquelas pessoas capacitadas, aquelas pessoas que podem um monte de coisa, não é esses que... Deus pode usar um capacitado? Sim, Ele usa. Mas é a especialidade de Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo bem nítido que vocês conhecem bem. Pegar uma tranqueira que nem eu e transformar em pregador da palavra. Para vocês terem uma ideia, eu fui aprender o que era aquele JO na Bíblia, o que era aquele MT, sabe? Eu fui aprender aquilo com 26 anos de idade. Que um dia eu peguei o papel da missa e olhei e falei, nossa, o que é esse JO aqui? JO. Aí que eu fiz, deve ser João. Vocês veem como eu era bom de Bíblia. Eu fui ler minha primeira página da Bíblia com 26 para 27 anos. Hoje sou pregador do Evangelho, estudioso da palavra. Tudo bem com um pregador mediano, mas para onde eu vim, está excelente. Na verdade, estou lutando para ser mediano, porque quando eu vejo os caras, eles são muito mais capacitados. Mas esse é o Deus. É esse tipo de pessoa que Deus usa, os menos prováveis. Porque aí você olha, uma vez eu estava ouvindo o próprio pastor Marcelo falando, o que é unção? Um elefante está na terra, caminhando, é unção? Não é unção. Um passarinho está na árvore cantando, é unção? Não é unção. O que é unção? É quando você vê o elefante sentado em cima da árvore, cantando igual passarinho. Ele não foi projetado para aquilo, ele não tinha a mínima vocação de fazer aquilo, não deveria estar naquele lugar,
E Deus vai lá e coloca o elefante para cantar igual o passarinho. Isso é unção. Unção é poder e capacitação dada por Deus para a realização do seu propósito. E essa unção é derramada segundo os propósitos proféticos de Deus, que foram decretados lá na eternidade passada. Deus já decretou a sua vida. Tudo aquilo que Ele vai fazer na sua vida, Ele vai mandar todas as ferramentas necessárias para que o decreto dele se cumpra. Porque Ele é Deus. Não tem plano B. Aí você vai olhar para trás e falar, nossa, o que Deus fez? As pessoas vão olhar para a sua vida, vão coçar a cabeça e falar, nossa, foi Deus. A Sabrina era uma encrenca de 2 pernas. Sabrina só criava problema. Nossa, Deus transformou numa mulher de Deus. Esse é o nosso Deus. É a especialidade dele. Porque é nos improváveis que ele é glorificado. Você olha e fala, poder de Deus. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho aqui. Não é essa a nossa palavra. Versículo 24. E cumpridos os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando gerou. Quantos anos Isaque tinha quando casou? 40. Quantos anos ele teve quando nasceu as crianças? 60. Quantos anos ele orou insistentemente? 20. E você, irmão, eu estou orando demais, orei 2 semanas. Ó, o jejum da igreja, 21 dias. É o apóstolo Paulo e eu. Diferença, né? Mas olha que interessante, sobre o nome dos filhos. Por que Esaú foi chamado Esaú? A raiz do nome está ligada à raiz do nome Edom, que é o país que ele ia dar origem. Tanto Esaú como Edom quer dizer vermelho, ruivo. Então, por causa da característica de Esaú quando nasceu, foi dado o nome para ele, ruivo, vermelho. Como os nomes são parecidos, com a mesma raiz, foi dada origem a um país chamado Edom. Aonde fica esse país hoje? É a Jordânia, que fica a leste de Jerusalém. Entendeu? São vizinhos de Israel. Lógico, já não são mais edomitas puros, mas era ali que ficava. Agora, veja que interessante. Por que o outro chamou Jacó? Porque ele veio agarrado no outro. Isso é uma coisa rara. Ele veio agarrado no outro. E Jacó quer dizer o quê? Suplantador. Pode até ser traduzido por enganador. Isso aí vai ser usado na Bíblia. Mas já no nascimento, você percebia essa disputa no parto. E Jacó saiu agarrado. E olha que interessante, versículo 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era o seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. O que acontece? Como se diz hoje em dia, Esaú era bicho solto. Gostava de caçar, gostava de ir para o campo. E ele era o queridinho do papai. Já Jacó era o tipo do sujeito pacato, vivia nas tendas, vivia do lado da sua mãe. A gente percebe que ele aprendeu a cozinhar. Se tivesse Masterchef hoje, ele ia participar. Hoje não, naquela época. Entendeu? Então a gente percebe o quê? Começa uma divisão na família.
E essa divisão não vai dar boa coisa. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Filho, nós amamos igual a todos. Agora, pode acontecer um fenômeno, mas esse fenômeno tem que ser analisado com muita cautela e com muito equilíbrio, que talvez você tenha mais afinidade com algum dos filhos. Afinidade não é amor. Amor é igual. Afinidade às vezes é se dar bem. Afinidade às vezes é falar a mesma língua. Então a gente percebe nas famílias que você vê, por exemplo, família grande, que às vezes o pai tem mais afinidade com aquele filho, a mãe tem mais afinidade. Agora o amor é igual. Agora, que advertência que fica aqui, cuidado com essa história de afinidade. Entendeu? Não é bom que se deixe transparecer nesse ponto. Por quê? Porque pode gerar problemas lá na frente. Entendeu? O diabo pode semear uma mentira. Eu conheço um parente meu que acha que os pais gostam mais do irmão. E bate pé junto. Mas a gente olha de fora e percebe até que os pais gastaram muito mais dinheiro, investiram muito mais naquela pessoa. Mas a pessoa enfiou na cabeça aqui. Entendeu? Então assim, precisamos tomar cuidado para não gerar nos nossos lares o que Rebeca e Isaac geraram. Por quê? Porque vai causar problema. Agora, entenda. Pode ser que em fases da sua vida você tenha mais afinidade com algum filho. E aquilo até faz parte da maturidade da família. Existem pessoas que, para se desenvolver, elas têm que estar mais, às vezes, isoladas. É uma coisa que acontece. Às vezes Deus afasta um pouco da parentela. Por exemplo, Deus me trouxe lá de São Paulo. Eu vejo claramente, mão de Deus, eu não seria quem eu sou se vivesse lá. Estaria a quilômetros de distância. Entendeu? Mas eu preciso tomar cuidado para não cair nessa questão de Isaac e de Rebeca. Amém? Versículo 29. E Jacó cozeu um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer esse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. É o jogo de palavra entre Esaú e Edom, entendeu? Lá no original, tudo tem a ver com a palavra vermelho. É que no português a gente não vê. Apesar que Edom e Esaú são parecidos. 31. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Olha que interessante. Já naquela época, era hábito o primogênito levar porção dobrada da herança. Ao levar a porção dobrada da herança, duas coisas aconteciam com o primogênito. Primeiro, ele ficava responsável pelo cuidado dos pais. Segundo, ele se tornava o chefe do clã. Só que, segundo o costume da época, essa primogenitura poderia ser vendida. E aí Esaú, o gênio da bola, lógico, a gente sabe que é uma ação de Deus aqui. O que basta para um homem fazer besteira? Deus não precisa nem pôr a mão, é só retirar a graça. Para você cair em pecado amanhã, o que Deus faz? Só tira a graça. Para alguém não ser salvo, o que Deus faz? Retira a graça. A pessoa entrega o seu próprio desejo, ela vai ser inimigo de Deus. Por quê? Porque nós temos que entender que Deus, ele sim faz cumprir os seus decretos. Mas o ser humano tem a faculdade da vontade. Só que de maneira misteriosa, Deus consegue articular as situações
para que a pessoa queira fazer aquilo, que torna ela responsável, e sem saber ela está cumprindo o decreto de Deus. O que Deus falou para Rebeca? O mais velho servirá ao mais novo. Rebeca estava aqui na cena? Não. O que Jacó faz? O suplantador me vende. Jacó está propondo um negócio ilegal? Não. Era viável nos costumes da época comprar a primogenitura. Por quê? Porque ela vinha com um pacote de responsabilidade. Não era só a porção dobrada. Tinha que assumir um monte de responsabilidade. E às vezes a pessoa não queria. E aí o que acontece? Versículo 32. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu. E levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. O que acontece? A Bíblia vai nos mostrar algumas características muito estranhas em Esaú. Muito estranhas. Mais à frente nós vamos ver algumas coisas que ele andou fazendo, que a gente percebe que Esaú tinha alguns problemas de caráter. Aqui a gente percebe ele pegar talvez a coisa que era mais valiosa para ele, que era ser líder do clã, administrar toda a família, assumir o papel para o qual o costume da época dirigia ele. E porque ele chegou morto de fome, ele vendeu a primogenitura. E veja que interessante, Jacó fez com que ele jurasse, o juramento valia. O que mostra que o próprio Jacó sabia que mais à frente poderia ter problema. Tanto é que quando Isaac mais à frente fala de abençoar, se o primogênito era Jacó, quem tinha que ter sido abençoado era Jacó. Mas quem foi chamado para abençoar foi Esaú. Esaú topou, não falou nada. Chegou para o pai e falou: ó, eu vendi minha primogenitura. Não falou. Ó. Então a gente percebe que Jacó, que às vezes Jacó é tido como enganador. Sim, ele teve seu... Mais à frente, ele agiu com engano. Mas aqui a característica de Jacó é de suplantador. Jacó queria aquilo. Jacó queria ser instrumento de Deus. O único detalhe é que no transcorrer da história você percebe que todos os conteúdos de Jacó vão ser tratados. Não era bem da maneira que Jacó planejava. Agora em Esaú a gente vê algumas características importantes. Assim, como aplicação, eu vou tirar 2 textos aqui, que estão no Novo Testamento, que vão nos dar algumas informações importantes sobre Jacó e Esaú. O primeiro deles, Hebreus capítulo 12, lá no Novo Testamento. Cheguei em Pedro, vou voltar um pouquinho. Cheguei em Tessalonicenses, vou para frente de volta. Vai lá do outro lado da Bíblia, né? Hebreus 12, nós vamos ler o versículo 16. Diz assim, enquanto eu tomo um gole de água, os irmãos acham. Hebreus 12, 16 diz assim: e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Ó que sério! Quando a Bíblia vai lembrar de Esaú, Esaú é chamado de profano e fornicador. Nós vamos ver o fornicador
nos próximos capítulos do Gênesis. Gente, Esaú estava na linhagem de Abraão. Esaú é neto de Abraão. Ele era da família da promessa. Por exemplo, um dos filósofos mais anticristãos da história, Nietzsche, a família dele tinha 6 gerações de pastores, 5 ou 6. Ele se tornou talvez o filósofo mais anticristão. Entendeu? Já pensou? Seu tataraneto, seu Esaú, seu Nietzsche, porque os seus descendentes não souberam passar o bastão? Lógico, a gente sabe que são decretos de Deus, mas o homem é responsável. Nós temos uma responsabilidade para com nossos filhos, para com nossos netos e bisnetos. Por exemplo, eu tenho 2 filhas casadas, eu não me intrometo na vida delas. Lógico, se vai haver um risco de vida, a gente tem que falar, mas elas têm que viver a vida delas, com seus maridos. Mas se for mexer com a descendência, se for mexer em algo bíblico, seja com o filho, com o neto, com o avô, pode espernear, pode bater, eu vou falar. Porque aí é Bíblia. E quando é Bíblia é legal que a gente pode subir na mesa. Isso é que é legal. Aí você fica macho. Entende? Eu amo quando estou embasado na Bíblia. Porque aí não sou eu. É a palavra. Aí é cotovelada. Sabe? É mesmo. Eu sou truculento nessa questão. Entendeu? Por quê? Responsabilidade sua. Você não pode ver a sua família, a sua prole ser destruída e ficar quieto. Você não pode concordar, tem que em amor chegar e falar, olha fulano, isso aí vai causar uma consequência, você vai destruir sua descendência, você vai ter muito problema, porque a Bíblia fala isso, 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 e meu conselho é que você pare, se arrependa, enquanto é tempo. Ah, por que saia de casa agora? Amém. Estou indo embora. Só que você esqueça, assim que eu sair por aquela porta, Deus vai entrar na jogada. Terrível coisa cair nas mãos de Deus Altíssimo. Adiós. Entendeu? Não pode deixar. Neto de Abraão. Aqui é a família da promessa. O Messias vai vir nessa genealogia. E a Bíblia fala, o Novo Testamento fala, na revelação progressiva, que esse camarada era fornicador e profano. E a palavra fornicador aqui é muito ampla. Muito ampla. Nós vamos entender um pouco disso na continuidade do Gênesis. E aí tem um outro texto intrigante, que é Romanos 9, deixa eu ver exatamente Romanos 9, deixei marcado aqui, versículo 12. Vamos voltar um pouco ao nosso último texto. Cheguei em 1 Coríntios, Romanos 9, versículo 12. Não, vou ler um pouco antes. Versículo 10. E não somente esta, falando de Sara, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela, o maior servirá o menor. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Essa é uma citação do livro de Malaquias, capítulo 1. O que acontece? O que você aprende aqui? Quando estava na barriga, Jacó foi eleito para ser o herdeiro da promessa. Quando nenhuma obra eles haviam feito.
Da mesma maneira, de maneira misteriosa, Deus nos elege para a salvação. Antes que a gente existisse. Porque o nosso nome é escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Veja, eu entendo que esse texto aqui não está falando apenas da eleição de Jacó, que se tornou Israel, como príncipe lutou com Deus. Na eleição de Jacó, o desdobramento dela é o povo de Israel. De Jacó vieram os 12 patriarcas, pais das 12 tribos. Mas o ponto em questão aqui é o seguinte: antes deles terem praticado qualquer obra, Deus já decretou. Eu escolhi o segundo, não o primeiro. Deus elegeu. O termo que Romanos usa é que a eleição fosse... O que é interessante aqui? Veja, tem muita gente que tem dificuldade com a doutrina de eleição. Mas olha, alguns dizem o seguinte, veja, a Bíblia fala que Deus na eternidade passada nos elegeu. Não foi por obras, não foi por ser bom. Como ele fez isso, não sei, é a informação que eu tenho. A eleição é misteriosa. Alguns irmãos dizem o seguinte, que Deus elegeu porque ele enxergou no corredor da história aqueles que iam crer. Eu antigamente pensava assim. Nós aqui na igreja éramos arminianos clássicos. Daí eu achava que não, Deus enxergou no corredor da história, até que eu tive que responder uma pergunta. E essa pergunta era interessante. Primeiro, quem é que colocou a história lá? A história que Deus enxergou. Quem colocou a sua história? Deus. Quem colocou a história do homem? Deus. E nessa história você creu. E aí eu não tinha resposta para isso. Vocês entenderam que simples? Lógico, os queridos irmãos, gente boa, gente querida, gente que teme a Deus. Fala, ó, Deus enxergou no corredor da história, viu que a pessoa ia crer e elegeu. Mas o grande problema é o seguinte, quem colocou a história lá foi Deus, e parte dessa história que a pessoa ia crer. Outro detalhe. Dessa forma que esses irmãos falam, o crer é uma obra. Eu vou poder chegar lá no céu, vou chegar para o Judas, o Judas vai estar chorando, eu vou olhar para a cara dele e falar, bem feito, quem mandou você não crer? Certo? Eu vou chegar para o Alexandre Latoeiro, o Alexandre Latoeiro vai estar chorando, vai falar, tá vendo? Você não permaneceu até o fim, eu fui até o fim, sangrei, aquela igreja, aquele pastor chato, aguentei ele. É uma obra, não é? Então, de maneira simples, o que a Bíblia ensina é o seguinte: Deus elege, essa eleição aconteceu na eternidade passada, todos os nossos dias foram escritos no livro da nossa vida, o nosso nome foi escrito no livro da vida, que é o livro que tem os salvos, são diferentes. Entendeu? Só que acontece o seguinte, eu estou do lado de cá do vidro. Eu não sei quantos dias eu tenho. Nós sequer sabíamos quando a gente ia crer. Deus teve que intervir na nossa vida e nos salvar. Por que ele fez isso? Romanos explica. Vou ler o texto, está aqui do lado, Romanos 8. Pô, se não lesse o texto, nem tinha separado. Tá? Romanos 8, versículo... Está aqui. Versículo 29. 8, 29. Porque os que dantes conheceu, aonde? Na eternidade passada, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou.
E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Quem são os predestinados? Nós tivemos o nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Predestinado para quê? Para sermos salvos. Qual o critério que Deus usou para fazer isso? Não sei. Se a Bíblia não fala, eu não vou falar. Vai discutir com quem escreveu a Bíblia. Mas ela me dá uma informação, não foi por obra minha. Mesmo caso em Jacó. Quando eles foram colocados na barriga de Rebeca, Deus já havia determinado, o maior servirá ao menor. O menor é o escolhido. Porém, todos nós somos responsáveis. Por quê? Porque de acordo com o estilo de vida que Esaú escolheu, ele foi chamado de fornicador e profano. E de acordo com o tipo de vida que Jacó escolheu e se propôs, ele foi chamado de Israel, como príncipe lutasse com Deus. Já pensou você ter esse nome? Israel, vem! Lutou com Deus como príncipe. Por isso que é muito importante eu viver com todo entendimento, com toda a minha força, com toda a sabedoria, fazendo aquilo que é certo, me esforçando para andar pelo caminho estreito, seguindo todos os conselhos bíblicos, fazendo a minha parte, porque eu sou responsável. Eu sou responsável. Quantos e quantos crentes não destrói sua vida, não destrói sua família, não destrói seus filhos por serem omissos. E aí coisas ruins acontecem, algumas sem maneira de voltar. Quantos filhos de crente foram mortos pelo tráfico? Quantos filhos de crente hoje estão presos? Às vezes até por atitudes erradas. Posso falar uma coisa para vocês, com experiência, a coisa mais gostosa que tem é consciência tranquila. Pode até te acusar de fanático religioso. O que não pode é te acusar de fariseu cego. É papel nosso, dar o exemplo. É papel nosso, quando errar, falar, filho, me perdoe, eu errei. Não estou falando de ser amigo de filho, você não foi colocado para ser amigo de filho. Você pode até ter uma amizade com ele, mas o seu filho não é seu amigo. Seu filho é seu filho. Mas é muito importante ele ver características do genuíno cristão em você. De alguém que com todos os nossos defeitos, com todas as nossas debilidades, vai caminhando a vida cristã pela graça. Vai caminhando para o alvo, que é a soberana vocação em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo e pedindo, Pai, que o Senhor venha nos guiando em tudo, nos dando discernimento, nos dando sabedoria, colocando em nós um clamor pelo teu chamado, pelos teus planos, que nós possamos, Senhor, ser compromissados com esse projeto. Livra-nos de todo mal, livra-nos de toda armadilha e capacita-nos através do teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.